Então, voltando aqui, primeiro eu peço perdão pelo barulho repentino, porque eu tô na loja da minha mãe, então eu vou aproveitar o tempo que eu tenho aqui pra preparar essas aulas pra vocês, mas eu acho que vai ficar um pouquinho de barulho, um pouquinho de porque é perto da rua, mas enfim. Dando continuidade às questões da primeira lista ainda. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva, em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Ok, já descobrimos que o albinismo é o quê? Recessivo. Lembra que eu falei, gente? Recessivo é uma letrinha minúscula, né? Entre aspas. Então, Então a gente assume que ele é azinho. Lembra que eu falei que o gene recessivo só se expressa na presença de dois alelos. Dois alelos é duas letrinhas. Então, ele se expressa em duas letras, né? Então, ele é azinho. Até porque se ele tivesse um azão, o azão seria o dominante e, entre aspas, dominaria o azinho, né? Se um rapaz albino se casa com uma menina que produz melanina normalmente, o que a gente assume? O contrário. Uma pessoa que não é albina, né? Que é uma pessoa que produz melanina normalmente, é azão, né? Se albino é azinho, não albino é azão. Então, ela é azão. Porém, possui uma mãe albina, então a mulher possui uma mãe albina. Qual a probabilidade do filho, desconsiderar o sexo? Então, não importa se é menina ou menino, então no final a gente não precisa multiplicar por 1/2, do casal nascer albino. Então, vamos lá, muitas informações. Primeiro, um rapaz, vamos fazer sempre, tentar botar um heredograma aqui pra gente compreender e visualizar melhor. Um rapaz albino, então ele é azinho, casa com uma mulher que tem melanina normalmente. Só que essa mulher é filha de uma mãe albina. Então aqui, vamos pintar o bonequinho só pra gente... Lembra que eu falei que um gene ou um alelo sempre vem da mãe e um sempre vem do pai? Aqui veio do pai, provavelmente, porque a mãe não tem azão pra dar. E a mãe só pode dar o quê? Azinho. Então, a gente vai ter que fazer um cruzamento pra saber o filho deles. Então, vamos lá. Vamos fazer azinho com azinho. Aí vai dar azinho. Então, deu 50% albino, né? Que é o azinho aqui. E 50% normal. Então, ele pergunta do casal nascer albino. C, 50%, que a gente viu aqui, ó. É só isso, essa questão. É mais questão de interpretação, tá vendo? Agora, essa aqui vai ficar assim, gente, porque tá cortando. Mas, enfim, vamos lá. O gene autossômico que condiciona pelos curtos no coelho é dominante em relação ao gene que determina pelos longos. Gente, gene autossômico é só esse gene em relação, por exemplo, assim, ó, azão, azinho, porque depois a gente vai ver em herança de sexo, a gente vai ver que tem alguns que são assim, ó, tipo assim, ai, meu Deus, não tô lembrando agora. Assim, X, Dzinho e YDzinho. Isso não é um gene autossômico. Gene autossômico é assim, Dzão e Dzinho, entendeu? Não é relacionado ao sexo. Então, por isso, gene autossômico aqui. Que condiciona pelos curtos no coelho é dominante. Então, a gente coloca aqui pelos curtos, dominante. Aí, eu vou colocar uma letra qualquer aqui, azão. Diferente em relação, né, ao gene que determina pelos longos, ou seja, é o contrário. Pelos longos se pelos curtos é azão, é dominante, pelos longos vai ser azinho, certo? Então, temos aqui essa informação. Sempre anotem o que a questão tá falando. Do cruzamento entre coelhos heterozigotos, viu? Por isso que eu falei que a questão dos conceitos são importantes, pra gente entender o que a questão pede às vezes. Nasceram 480 coelhinhos.
dos quais 360 tinham pelos curtos. Entre esses coelhinhos de pelos curtos, o número esperado de heterozigotos é... Então tá, vamos por parte. Primeiro, vamos fazer um cruzamento de heterozigotos. Então, heterozigoto é duas letras, lembra? Dois alelos diferentes. Então, azão, azinho com azão, azinho. Então, vai dar 75% de pelos curtos, certo? Ou 3/4, né? Pelos curtos. E a gente tem 1/4 de pelos longos, né? Só que o que a questão pede? A questão pede assim, diz que nasceram 480 coelhos no total e 360, esses números também sempre são importantes, lembra que eu falei em outra questão? 360 tinham pelos curtos. Ele quer saber, dentre esses 360, quantos são heterozigotos. A gente viu aqui que 3 de 4 são pelos curtos. Então, 3 de 4 tem o gene do azão. Só que ele quer saber somente os heterozigotos. O que são os heterozigotos? Azão, azinho. A gente tem quantos azões, azinhos? 2/4. Então, a gente vai multiplicar o valor total por 2/4, que dentre os 360, 2/4 são heterozigotos. Então, a gente vai multiplicar 360 vezes 2, que dá 720, dividido por 4, que dá 180. Então, dentre os 360, 180 são heterozigotos, que é a resposta letra A.